Falei, me lembro. Padrão vibracional. A gente chegou a conversar muito sobre isso? Um pouco, foi falado um pouco. Tá, eu queria frisar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Ok. Eu vou só avisar aqui que eu vou deixar, então, meu microfone desativado, tá? E eu queria apresentar para vocês a Gabi, que é nosso suporte. Tá Olá, bom? tudo bem, gente? Boa noite. A gente. Boa Tá? noite. Ela vai aparecer de vez em quando e quem sabe, né, nos próximos retiros também ela esteja com a gente. Tá bom? Uhum. Sim? Seja bem-vinda, Gabriela. Ótimo. Obrigado. Tá bom. Bem-vinda. Conseguiu, muito bom. Então, bom, podem começar aí, tá? Daí a Gabi vai ficar um pouquinho, talvez ela tenha que sair no meio, mas eu vou estar por aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Até mais. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Padrão vibracional não é uma coisa de teoria. É uma coisa que a gente vive o dia a dia. Todos os dias nós vivemos essa questão. Você entra, às vezes, conversar com uma pessoa, você sente se a pessoa é afastada, você sente uma divisão vibracional. Isso na tua casa, às vezes você fala assim, na minha casa tem um lugar que eu não me sinto bem. Sabe, tem uma coisa louca, né, com os animais, né? O gato, onde está a energia ruim, ele tenta transmutar. E como ele fica muitas vezes no colo dos donos, possivelmente somos nós o problema. Então, o grande caso é que, na verdade, isso ocorre com todos nós, todo dia. Boa noite, Luiz. E a Karina, né? Isso acontece conosco constantemente, só que a gente não dá importância a isso. E a gente devia dar mais importância e entender que, na verdade, quando você não se sente bem com alguma coisa acontecendo. Tem sempre alguma coisa acontecendo com você. Então, é importante você entender o que está acontecendo à sua volta, para que, na verdade, você possa realmente entender o que está acontecendo na sua vida. E parte disso tem a ver com questões vibracionais. Você, às vezes, você não está no trabalho que você gosta. Você não se sente bem na sua casa. Você não se sente bem com a sua roupa. Você não se sente bem com o marido ou com a esposa. Você não se sente bem. Aí você quer vir para um ritual de ayahuasca e quer se sentir bem. Você quer pegar e se iluminar da noite para o dia. Começa por você. Você tem que mudar o teu padrão vibracional. Sabe, eu vou falar uma coisa. Existe uma ideia muito focada dentro dos processos de meditação que diz que as pessoas no mundo inteiro, se meditassem, elas teriam que ter uma direção para um caminho de positividade, porque caso contrário a gente morria tudo. Porque se metade da população começar a acreditar que vai cair um meteoro e pegar a Terra, a gente atrai a ideia, porque nós somos co-construtores. Nós atraímos a vibração. Nós acabamos atraindo pessoas na nossa pior vibração. Pessoas que, na verdade, se alimentam do nosso lado mais negativo. E isso vive na nossa vida. E a gente não percebe. Um dia a gente se torna isso, o que nós, às vezes, queremos nos afastar e não sabemos o porquê. É muito importante a gente poder trabalhar a nós, como pessoas, e entender que, na verdade, nós somos resultado. A nossa vida é um resultado do que a gente está criando. A nível vibracional, a nível mental, a nível de ação. Aonde você põe a tua energia vai fazer a diferença para você se transformar, para você se equilibrar. Você põe a tua energia em algo que, na verdade, não traz frutos, você fica decepcionado. Aquilo também começa a perder a capacidade de transformação sua, porque você não se empenha mais naquilo. É importante você entender o que você gosta, por isso que a questão da busca da visão. É por isso que é importante você aprender o que você gosta, o que você quer. Quando você entender o que você gosta, o que você quer, você começa com uma energia proativa, positiva na tua vida. Não é fazer aquilo porque tenho que fazer. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Mas a gente pode fazer alguma coisa que a gente goste ou encontrar amor no que fazemos. Não importa o caminho.
Porque o caminho tem que ser sempre um caminho de alegria, de satisfação, de plenitude. Se a gente enxergar isso na nossa caminhada, as coisas realmente começam a se transformar. Entendemos que temos que transformar a nossa vida, né, em busca dessa plenitude. Porque quando a gente potencializa ela, a gente tem capacidade de potencializar ela, realmente a gente tem capacidade de transformação. E essa transformação vai depender da tua energia empenhada nisso. Você não empenha energia no teu dia a dia, no teu trabalho, nas tuas coisas? Então, quanto mais energia você empenhar, mais energia você irá captar. Então, quanto mais você se empenhar nisso, mais você colocar o carinho, fazer isso porque gosta, menos enfadonho será e mais próspero você conseguirá criar essa trajetória. Simplesmente porque, primeiro, aquilo já não te cansa energeticamente. Então, a tua energia pode ser utilizada para a tua vida íntima, pode ser utilizada para passear. Você não está desgastando toda a tua energia sobre aquele ponto, sobre aquela perspectiva que te limita. Você pode ampliar ela. E quando você amplia essa energia, que é você, é simplesmente decisão, comprometimento, compromisso com o que você deseja. Quando você amplia isso e se foca nisso, começa a entender que você realmente começa a colher. Porque a gente perde muito tempo do nosso dia a dia fazendo o que não queremos e para alcançar o que não desejamos. Normalmente, as pessoas gastam apenas 20 minutos, 20% do seu dia a dia em que isso se transforma em recurso financeiro. As pessoas ocupam normalmente 2% do seu dia que esse recurso energético se torna espiritual. E se a pessoa, olha que coisa louca, e se a pessoa for daquelas que querem brigar, discutir, ficar teimando, resistindo, aí ela ocupa 60% da energia do dia só nisso. E isso é medido, né? Quem tem esses relógios, esses watches, que controlam o batimento cardíaco, estresse, ele percebe isso, está escrito, é claramente medido isso dentro de nós, a nossa ansiedade. E a gente fica ansioso porque a gente não coloca energia onde a gente precisa. Então, quando a gente trabalha espiritualmente, a gente está fazendo o quê? A gente está ampliando isso. Está colocando, na verdade, uma bateria de alta duração, de alta potência, sobre um prisma, sobre uma característica. É o que o ritual faz, seja qualquer tradição religiosa, não importa. Você está ampliando essa capacidade. Quando você trabalha com supraconsciência, que é o caso desse estudo aqui, você não está só ampliando, você acabou de criar um problema sério. Você inicia a tua vida com um Fiat Uno. E você está feliz com o teu Fiat Uno. Afinal, o teu Fiat Uno te leva para onde você quer. E é econômico. Muito bom. De repente, você quer potencializar isso. Aí, o que você faz? Você pega e fala assim, não, vou comprar um carro melhor, vou comprar um Maré, vou comprar, não sei, um Captive, vou comprar um carro melhor. Legal. Aí você pega e toma ayahuasca. Você entra em supraconsciência. Aí o que você faz? Você fala assim, não, vou trocar de carro, vou comprar um Lamborghini, uma Ferrari agora, né? Porque é alta potência. Só que você não tem a estrutura de conhecimento, de realização, de caminho espiritual, de profundidade para ter isso. Você só tem a potência do motor. Então você anda num Maré, num carro desses de luxo mais médio, põe o motor de uma Ferrari V12, e eu quero ver como que ele vai brecar. Eu quero ver, na verdade, como que ele vai conseguir arrancar depois da segunda vez que você mexer na embreagem, você queimar a embreagem de um carro que tem 1 tonelada de torque. Você não pensa nisso. Por quê? Porque a tua vida foi sempre o uno, né? Acelerar, brecar, ir, voltar. Então, a gente precisa entender a importância que a nossa energia
como também a energia demasiada deve ser compreendida, deve ser aplicada, deve ser dividida na nossa vida. Você tem que dividir uma parte dela sobre a energia do corpo, uma parte dela sobre a energia da mente, uma parte dela sobre a energia emocional, uma parte dela sobre a energia material, uma parte... Tem muitas partes. Nós somos divididos, né? Estamos sempre sendo divididos. Até as religiões dividiram, né? Porque Deus é um só, né? É uma mão. Mas cada dedo acha que é o dono. Não é assim. O dedo responde à mão. E ele acha que ele é a verdade. A verdade é a carona. A verdade é... Uhul! Não! A verdade tem a ver com a nossa capacidade de realmente dedicarmos a perguntas e a posições mais inteligentes para que a gente possa encontrar algo realmente significativo. Começa por aí. Então, a nossa energia, a gente tem que saber onde a gente está aplicando. Você não pode jogar a tua energia fora. É o primeiro ponto. E as pessoas que você se sente sugadas energeticamente, elas não devem fazer parte da tua frequência energética. Você deve se distanciar. Até você aprender a lidar com sua própria energia e a dos outros. Porque o caminho não é afastar. É muito fácil você pegar um problema e jogar para lá. Fazer conta que ele não volta, né? Mas ele volta. E esse é a questão. Ele volta, se não for resolvido. Então, as pedras não podem ser criadas como obstáculos. Cada pedra, cada problema tem que ser criada como uma escada de ascensão. Você vai empilhando ela como uma escada. Então, você vai pegar cada situação que você sente energeticamente ruim e vai ser um trampolim para você aprender a superar e se colocar acima sobre essa perspectiva, porque isso faz com que você se transforme. Faz com que, na verdade, a vida fique menos enfadonha e a vida comece a fazer sentido, porque ela tem ritmo, velocidade. É isso que você quer na sua vida, né? Ritmo, teu ritmo. Seja jazz, seja rock, seja blues, seja funk, não importa. É o teu ritmo. Você busca esse ritmo. Que a vida tem um ritmo e seja fluida. Mas para ser fluida, você não pode querer impô-la. Você tem que plantar. Não é impor uma situação. É fazer com que essa situação se manifeste na sua vida naturalmente. Uma pessoa próspera, ela traz prosperidade. Por quê? Porque é a energia dela. Você tem que enxergar qual é o teu padrão energético e entender até que ponto ele é positivo ou negativo. Se ele é negativo para o teu objetivo, não quer dizer que ele seja negativo para tudo, mas para o teu objetivo, ele tem que se buscar essa superação. E energia é isso. A energia tem uma coisa muito louca quando a gente fala de energia, né? Isso é meio científico, filhos. Energia nunca se extingue, ela se transforma. Todo o teu potencial se transforma, às vezes, em coisas negativas ou em positivas. Você toma café de manhã, né? Todo mundo toma um cafezinho, come um pãozinho, né? Uma frutinha, se for saudável, ou alguma outra coisinha, um beijinho e tal, e vai viver seu dia. Então, você está buscando energia. A energia foi para quê? Foi para brigar, foi para perder com conversas inúteis, foi para você ficar se lamentando, foi para o quê? Foi para o teu progresso? Possivelmente só 20%, como eu falei. E esse é o problema que às vezes a gente não avança. Só 20%? É sério? Você tira só 20%? Você quer avançar materialmente. E você ocupa 20% do teu tempo a nível de progresso para você ganhar dinheiro. O resto você desperdiça em coisas inúteis. Você, por exemplo, quer desenvolver espiritualmente, mas usa seu tempo apenas 2, 3%. Eu pessoalmente, eu estava pensando nisso em porcentagem, né? Eu acho que eu uso normalmente 15% do meu tempo na vida espiritual exata, assim, de rezar, orar. Mas, por exemplo, só hoje, eu passei 6 horas escrevendo livro.
só hoje. Então, meu foco está onde? É isso que vai prosperar, é essa energia. É isso que eu estou falando. Se você foca na energia, algo que você sente verdade, que você sente transformação, que você sente que isso é positivo para você e para outras pessoas, isso realmente te motiva. É autogerador, isso autogera a tua transformação. É isso que é importante, é muito importante a gente entender isso. Que a energia que a gente busca, ela é uma energia emocional, que se manifesta espiritualmente, se manifesta emocionalmente, se manifesta materialmente. Uma pessoa que acredita que não é capaz de alcançar mais, e a pessoa que acha que sempre vai conseguir mais. Então, a energia de ambas faz com que, obrigatoriamente, uma, mesmo que não alcance, ela chegue mais alto. E esse é o ponto. Mesmo que você não alcance, você vai chegar mais alto. Vai depender da tua postura. E isso é importante a gente pensar nisso. Sobre a questão de energia dentro do ritual de ayahuasca, a gente tem que lembrar uma coisa. A pessoa que está, às vezes, do teu lado, fazendo o ritual, ela teve um dia péssimo, ela está obsidiada por vozes na cabeça dela que está mandando ela jogar o lixo, descer com o lixo no elevador e colocar lá fora. Ela está com a voz de um patrão que está perguntando se já está pronto, já está pronto, já está pronto. Ela está com a voz da infelicidade. E é difícil. Quando se trabalha com gnose vegetal, a gente encontra muitas pessoas que estão perdidas nesse caminho. Elas estão querendo se achar. E são teimosos. Todos vocês são. Literalmente. São teimosos e precisam ver para crer. Essa teimosia, você não adianta uma pessoa falar na tua cara, não, você está errado, você isso, você aquilo, blá, blá, blá. Não adianta. Agora, se uma voz ficar, você vira. Não, cadê? A voz voltou para cá, a voz vai para lá. Não tem como fugir da voz, e essa voz se torna interna, sobre um processo de reflexão. Ninguém cai no caminho de gnose vegetal à toa. A pessoa cai porque ela tem incapacidade de se transformar, de se libertar de forma clara. Ela precisa de um soco. Porque ela não quer reagir. Ela não quer realmente mudar. Ela quer, mas ela não quer a transformação. Eu quero ficar milionário, então vou começar a estudar, trabalhar e procurar um plano de negócio inteligente. Ou não, eu vou realmente fazer a coisa mais inteligente que tem. Vou pegar uma arma e vou roubar alguém. Ou não, eu vou fazer uma coisa mais inteligente do que todo mundo. Vou ficar aqui sentado esperando que a coisa aconteça. Esse é o ponto. Qual é o grau de inteligência que as pessoas têm emocional para lidar com o que desejam? Eu tenho objetivos na vida, a Cláudia tem, o Luiz tem, o Clóvis, a Meire, a Sinara, a Gabriele, a Karina. Todos vocês têm objetivos na vida. Mas esse objetivo tem que ser uma meta como se fosse uma luz ali, para que você caminhasse sobre alegria para alcançar isso. A gente tem, com muita sorte, eu estava vendo hoje uma mensagem que eu vou até gravar amanhã, para mandar para uma divulgação. A gente tem talvez 75 anos de vida. 75 anos. 75 primaveras, 75 outonos, 75 invernos, 75 verões. Quanto tempo a gente perde fazendo o que a gente não gosta e não vez que ir aonde desejamos, porque a gente tem medo. Tem medo dos 70 invernos, 72 invernos, 80 invernos. A gente tem medo e isso impede que a gente viva. Esse é um ponto. E isso tem que ser bastante refletido dentro de nós, porque a nossa energia tem que ser gasta e ser objetiva para o que a gente deseja na vida.
E entender que tudo tem o seu preço, né? Você quer comer abacate, mas abacate você não pode colher daqui uma semana. Abacate vai demorar 10 anos. E você ser persistente com essa busca, em que eu vou colher abacate. Eu tenho uma história que está legal aqui, né? Eu tenho muitas frutas, árvores frutíferas, né? E teve acerola, não, a graviola. Esse foi o primeiro ano que deu graviola em casa. Demorou 10 anos para dar graviola. 10 anos. O que você quer? Qual é o sacrifício? Quantos anos você se sacrifica para você não se sacrificar? Quantos anos você se permitirá se esforçar, e se esforçar é encontrar alegria, felicidade no que você busca, e ir nesse caminho para encontrar o que você deseja, materialmente, emocionalmente e espiritualmente, porque é os três, né? Se você não se encontra espiritualmente, também não se encontra emocionalmente, quem não se encontra emocionalmente também não se encontra materialmente, porque matéria torna-se uma prisão emocional, que torna-se uma prisão espiritual. Você nunca foge desse ciclo chato, bem chato, diga-se de passagem. Então, na nossa vida, vamos começar a entender que quando a gente está na supraconsciência, a gente está acelerando a nós, estamos multiplicando nossa potencialidade, nossas formas de pensamento, o que desejamos, o que estamos plantando. Então, planta direito, reflete, não deixa que a tua mente saia desse foco, porque quando ela sai desse foco, depois ela não quer voltar, porque ela fica na distração. A mente é fogo, ela quer sempre ficar na distração. Então, toda a nossa busca, ela tem que ser uma busca de buscar o padrão vibracional que desejamos. Ok? É isso. Bom, eu falei de supraconsciência a última vez, ou não? Vou passar rápido. Supraconsciência e epifania. Supraconsciência. Tá. Quando a capacidade dos teus retos cerebrais eles aumentam. Aumenta o fluxo. É como se você estivesse hoje dirigindo dentro da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, com o trânsito que existe, você não vai conseguir dirigir muito rápido. De repente, você pula para um momento que você entra numa Bandeirantes, numa Rio Santos, numa Estrada Grande. Aí você pode acelerar. E, de repente, quando você pode acelerar, você entra em meditação, você entra em estado alterado de consciência. Você saiu do tonal, do urbano, do primeira, segunda, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira. Aí você já foi para um lugar que você vai para a quinta e deixa lá o pé e vamos embora. Isso você está meditando, você está deixando que seus pensamentos eliminem barreiras e você consiga se focar, se aprofundar, deixar que o pensamento flua. Igual Sri Bhagavan Rashnish, caminho das nuvens brancas, deixar que os pensamentos fluam. Aí, de repente, em algum momento fantástico, você não sabe, você não entende, mas você já viu num filme, um tal de Matrix, você tomou uma pílula e de repente mudou uma realidade. Aí você tomou uma tal de gnose vegetal, uma ayahuasca, um peyote, um cogumelo da vida, e você simplesmente, quando tem consciência, você está freeway não, na Autobahn, na Alemanha, a 350 km por hora. Você tem dificuldade, mesmo que você tenha um motorista, mesmo que esse motorista seja uma inteligência artificial, ou natural, ou divina, ele vai guiando o carro. Só que você vai olhando do lado, a 300, 400 km por hora, você só vê borrões e aquilo te assusta, e você não consegue captar a informação. A informação ela vem fragmentada devido à velocidade. Você não consegue realmente observar. Ah, você passou por qual carro? Ah, eu passei por 3 carros azul. Que marca? Nem sei se era caminhonete ou um caminhão. Foi tão rápido. Porque quem já andou a alta velocidade sabe o que estou falando.
uma coisa nessa curta distância, é só um borrão, quando você passa por ele. Então, um ponto é que você está entrando num processo que você precisa rever a tua capacidade neural de observação. Quando você entra no supraconsciência, você acelera a um ponto que você não tem o costume de observar a informação sobre esse ponto. É que eu já expliquei para vocês, né? Nós temos 7 bilhões de informações bits segundo circulando à nossa volta. Só que você só registra 2 milhões. Então, de 7 bilhões para 2 milhões, a gente perdeu informação pra caramba. É porque a gente está na autobahn. E você não é um piloto de Fórmula 1 e ainda usa óculos. E está sem óculos. Está sem óculos. A gente já é míope no mundo material. E como a gente vai ser míope no mundo espiritual? As pessoas nos enganam, nos usam, a gente é míope. Então a gente também vai ser míope espiritualmente. Por isso a importância de você ter um guia no teu carro, na tua Ferrari, na tua Bugatti. Eu já andaria de um Pagani, sabe? Que seja um piloto experiente, que entenda, que tenha reflexo, que sabe o que está fazendo. E isso é o teu mentor. Esse é o teu guia espiritual. Ele que faz isso. Ele te leva a essa situação para que você consiga adentrar, mas não a dirigir o carro. Meu trabalho é fazer você aprender a dirigir, que aí é outra história, né? Que é a história dos clãs, né? E dos outros estudos. E falando nisso, deixa eu comentar uma coisa assim, interessante nesse momento, tá? Esse estudo aqui, de hipnose vegetal, eu estou terminando um e-book que todos vão receber. Eu preparei um e-book bem organizadinho para vocês estudarem e em breve depois eu vou fazer até mais vou falar um pouco mais porque vou estar lançando esse e-book e é um estudo assim que eu percebi o quanto ele pode ser potencializado e melhorado. E que vocês foram a primeira turma, vocês foram, na verdade, os cobaias da história, né? Para mim saber como eu ia colocar isso. E agora eu entendi, depois que eu terminei isso, eu entendi. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram para entender como organizar esse tipo de conhecimento. Pena que eu não consegui fazer isso antes, eu consegui fazer durante e até um passo depois, né? Que eu terminei o e-book só depois. E, a partir disso, todos os estudos da ordem vão ter e-book. Tudo. Na quinta-feira, por exemplo, é um estudo que eu gostaria de chamar todo mundo para participar. Vai ser no YouTube. Nós vamos ter um estudo de sentidos. São os 26 sentidos do corpo, que é um estudo de PES, percepção extrasensorial. Aprender sobre quem é você, porque às vezes você pensa que tem coisa que você é mediúnica e é percepção extrasensorial. Você precisa se entender a nível de percepção extrasensorial. Esse estudo vai ficar, esse e-book vai ser lançado na quinta-feira, ele vai ficar público para os membros da ordem, está lá no sistema, e vai ter outros e-books entrando, e vai ser agora assim toda semana. Vai ter várias coisas acontecendo, porque a gente mudou, depois desse último trabalho, a gente mudou algumas coisas aqui que a gente vai estar acelerando todo esse trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando de mediunidade, né, de mundos dimensionais, tudo isso, a gente precisa lembrar que a gente precisa, na verdade, estudar um pouco mais e entender um pouco mais quem somos. Tem muita coisa que a gente passa mediunicamente fora a nossa própria mentira, né? Eu estou incorporando. Sabe, aquela coisa da pessoa querer forçar, ela é uma ilusão pessoal dela, que tem que ser respeitada, mas é a sua busca de ilusão. Ela precisa aprender a verdade, e a verdade a enriquecerá e a fará que ela seja mais bonita, mais verdadeira e mais profunda e real. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é sobre os sentidos. E nós temos 26 sentidos. Tem até 33, né? Mas eu enumerei só 26. 26 sentidos já aprovados pela ciência e de forma conclusiva que a gente precisa estar trabalhando e entendendo como eles funcionam em nós, para que a gente possa ter um direcionamento da nossa vida. Entendeu? Sobre quem somos. É importante isso. Vai ser na quinta-feira,
às 19 horas no YouTube, tá bom? Eu gostaria que todos participassem, que é parte dos estudos. Acho importantíssimo. E agora vamos falar ia falar de outra coisa, não. Então, a questão de supraconsciência é essa. A gente está num processo em que os nossos neurônios, eles se conectam numa velocidade absurdamente maior e a gente não consegue reter informação. Então, a gente consegue captar toda a parte neural do nosso cérebro, que muitas vezes ela não existe, essas conexões. Vamos colocar assim, se você tem partes obscuras do teu cérebro, que o caminho até lá é só através de uma estrada de terra, ok? Só que você, em supraconsciência, você acabou de pegar um carro voador. Não existe essa história de estrada de terra, estrada longe. Então, você acaba acessando informações que você não lembra, mas você as tem. E elas são conectadas. Um bom mentor, uma boa entidade corporativa, ela faz isso muito bem. Ela conecta todos esses processos neurais que estão separados. A pessoa que não consegue fazer isso, ela tem isso dentro do que a gente chama de epifania. Palavra bonita, né? Epifania. Eu acho que a explicação mais básica que eu posso falar sobre epifania é ter uma visão inteligente, revolucionária, conclusiva sobre a vida, sobre qualquer questão. Pode ser uma epifania de você entrando na ideia de o porquê você dá errado, qual é o ponto que está fazendo que a tua vida dê errado. A epifania, por exemplo, você está fazendo um bolo e de repente você entrou numa epifania e faz uma receita de bolo revolucionária, sabe? Você, como empresário, tem uma ideia. Epifania, eu tenho muitas essas ideias. Epifanias. A Karina também, ela dando risada de muitas epifanias. Ideias mirabolantes, ideias que conectam várias coisas, sabe? Isso é este ato de conexão, a epifania. Quando ela ocorre normalmente, as grandes epifanias são feitas de supraconsciência. Porque você trabalha não só a questão neural, mental, mas também a emocional. Porque a epifania ela tem que ela completa um ciclo muito simples, que eu sempre explico para vocês, né? Que a Torá fala, né? Me diga o que você sente, que eu digo o que você pensa. Me diga o que você pensa, que eu digo o que você fala. Me diga o que você fala, eu lhe digo como você age. Me diga como você age, que eu lhe digo me diga como você age, que revela o seu futuro. Então, esse é o ponto. Quando a gente pensa sente uma coisa, fala uma coisa, pensa, desculpa, pensa sente uma coisa, pensa outra, fala outra diferente, tem uma terceira forma e a gente não se entende. Epifania, ela junta o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar, a nossa ação de uma forma fluida, única, plena, verdadeira e que faz todo sentido e não tem nenhum questionamento sobre isso. É um ato revolucionário. Quando você entra no processo de epifania, aqui está resolvido, vai por mim. Você entrar no processo de epifania sobre uma questão da tua vida, seja emocional, material, espiritual, não importa o que seja, aquilo vai se resolver. Eu entro em muitas epifanias, para falar a verdade. Sempre fui bom nisso. Sempre vem uma ideia revolucionária que eu tenho que até anotar, porque senão eu perco ela. E que na hora, né? Porque no outro dia vem. Porque a epifania, ela fica clara, mas você tem um momento de apagar. Depois ela volta claramente. A epifania, ela não apaga da cabeça, ela se mantém. Ok? Vamos lá. Continuando. Bom, mediunidade sobre a gnose vegetal, eu vou falar só uma coisinha. Tem a aula, vão receber o e-book, acho que isso, mediunidade é um assunto extremamente específico, tanto que vai ser depois. Pode falar, Karina?
Pode? Tá, depois da busca da visão, a gente vai ter 2 finais de semana, vai ser 2 meses, só de estudo mediúnico. Fazer a pessoa incorporar, escrever, fazer todo esse processo mediúnico, né? Então, o que eu vou falar agora? Porque isso vai ser o tema dos próximos 2 meses de estudo. Então, vai ser público esse estudo, vai ter coisa que você dentro do sistema, quem não é da ordem faça parte, para pegar lá dentro do sistema, e vai ter 2 retiros só para isso, que é para fazer, que a gente chama de levantar o bicho no Devaita, né? Se levantar o teu mentor, o teu guardião, ou o teu protetor, seja o que for, o que se apresentar, né? A gente vai fazer, puxar esse processo de certificação. Aí a gente faz isso do hinduísmo, do xamanismo, da Umbanda, da magia, a gente vai fazer, ver cada um do cristianismo, cada pessoa vai, mediante o seu processo, dentro desse caminho de mediunidade que a gente vai fazer esse estudo, ela vai desenvolver o seu, o que está ali objetivado, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não consegue, ela não sabe como abrir isso. Então a gente vai fazer isso muito especificamente, dentro desses 2 meses. E aula toda semana. E e-book, o e-book que eu estou terminando essa semana já. Já vai ser entregue já agora até. O ponto é que o processo de gnose vegetal, a gente tem que lembrar uma coisa. Acho que é uma coisa que você tem que lembrar só. Uma coisa é que... Duas. Primeira, desenvolvimento mediúnico não se faz com gnose vegetal. Desenvolvimento mediúnico se faz fora da gnose vegetal. Entendeu? Você aprimora, você desenvolve fora da gnose vegetal. Na gnose vegetal, segundo, no caso da gnose vegetal, ele vai acelerar o teu processo mediúnico, para fazer com que ele seja mais rápido, mas uma coisa que você vai demorar, tipo, 2 meses, você faz em um ritual. Acelera. Mas toda aceleração tem uma força G. Quanto mais rápido você for, mais, vamos dizer assim, mais impactante será. Acho que a palavra certa é essa, mais impactante será. Cada um encontrando o seu ritmo. Um dos pontos que você tem que também entender é que quando você trabalha com gnose vegetal e as suas primeiras incorporações, os primeiros processos corporativos, caminharam dentro da gnose vegetal, não foi em kardecismo, não foi em caso de Umbanda, não foi nada disso, a chance é que 80% de chance que a tua entidade que você acha que está trabalhando seja um obsessor. Não é o que parece. Porque nós temos um problema. Quando a gente está em gnose vegetal, nós expomos tanto nossas qualidades quanto nossos defeitos e temores, medos, padrões vibracionais. É mais fácil você atrair o negativo do que o positivo. Ok? Todo mundo. Então, é muito comum, quando você começa o processo mediúnico, através da gnose vegetal, tem que fazer que a gente chama de polimatismo de certificação. Tem que olhar a entidade, conversar com ela, ver realmente o padrão. Ela vai falar uma coisa, eu vou ver uma coisa num dia, no outro dia eu vou ver outra coisa. Na verdade, é um formulário. Tem um formulário para isso, para a gente certificar, porque não pode ser uma pessoa certificando, né? Tem que ter 3 certificações, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo e uma que coincida a narrativa um do outro. É que eu faço normalmente com a Yara, as coisas que eu faço para certificar, porque isso parece simples, mas isso vai te enganar tanto, porque 99% da verdade, ele fala, ele vai te pegar no 1%, eu já tentei explicar isso. As pessoas não levam a sério o que eu estou falando, mas acham que eu estou brincando. Eu estou falando sério, isso é bem complicado dentro do processo de gnose vegetal. Ok? Nós temos que entender que na gnose vegetal indígena, o índio não bate no outro índio, fica lá a mãe batendo no curumim. Sabe? Eles não têm agressividade entre eles.
sabe? Existe uma postura emocional diferente do que nós, homens brancos, amarelos, pardos, cor-de-rosa, arco-íris, cada um com a cor que quiser, entendeu? Esse é o ponto. É diferente. Eles são diferentes emocionalmente do que nós. São construídos emocionalmente diferentes do que nós. E não é diferente. Não adianta. E é importante, quando a gente trabalha com gnose vegetal, a gente, num processo mediúnico, a gente simplesmente nos observar. Observar. Observar, se estiver na minha presença, aí fica mais fácil, porque dá para guiar, como eu faço. Eu sempre guio as pessoas. Não, agora faz isso, deixa eu ver se ele faz aquilo. Eu vou observando, eu vou deixando, eu vou observando. Porque você também não fica espremendo a entidade, né? Porque a entidade está indo no ritmo que ela acha adequado. Se ela está indo devagar com você, é porque ela acha que é adequado ir devagar com você. Se ela está indo depressa, ela pode ser duas questões. Ou ela está indo depressa porque não é ela, ou ela está indo depressa por algum motivo. Aí a gente precisa entender o motivo, precisa conversar com a entidade. Entidades normalmente andam, elas nunca dão um passo maior que a perna. Elas sabem o ritmo. Elas encontram o nosso ritmo, porque elas são parte de nós. Elas são parte do que nós realmente somos. Ok? Cura da gnose vegetal, por favor. Quero falar um detalhe só, acho que o ponto exato é esse. Se você achar que você está com uma doença e foi curado dentro de um ritual de ayahuasca, vá no médico para certificar isso. Por favor, só isso. Sem ilusões. Cansei de ver pessoas... Eu conheço casos, que eu não vou ficar falando o nome das tradições, mas eu conheço casos reais, que a pessoa morreu de câncer, morreu de outras coisas, porque os mestres não deixavam que a pessoa fosse no médico, porque isso era falta de fé. Parem com isso. Uma coisa é saúde física, outra coisa é saúde espiritual, outra coisa é saúde mental. Eu sempre separo material, emocional e espiritual. O espiritual ajuda o físico, o emocional ajuda o físico, mas o físico, ele tem que caminhar. Se não caminhar, a gente tem que ver o porquê. Ver a verdade. Não fuja. Se você lutar a favor de si, você ganha. Se você lutar contra a doença, você pode perder. Ou pode ganhar. Mas quando você luta a favor de si, você sempre ganha. Sempre. Não tem como uma pessoa perder contra a si própria, quando ela enxerga o ato de recuperação de qualquer doença sobre esses três planos, material, emocional e espiritual. E isso que é o problema. Ela tem um problema físico, ela não entende que esse problema físico foi se manifestado, ela manifestou emocionalmente e espiritualmente isso. Porque a ciência, ela trata da doença a nível físico. Se esse problema físico não é resolvido, ele te manda para o psicólogo. Se o psicólogo não te resolve, ele te manda para lugar nenhum, que não vai te mandar para o mais espiritual. A medicina budista, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a medicina xamânica, todas elas começam com o princípio que o espírito está doente, adoece a mente, que adoece o corpo. Por isso que a pessoa tem uma doença no corpo e ela volta, porque ela continua doente emocionalmente e espiritualmente. Então, o pajé, o que ele faz? No caso, já que a gente está em gnose vegetal, ele cura primeiro o espírito. E curando o espírito, ele cura o emocional. Curando o emocional ajuda a curar o físico. O problema é que as pessoas só ficam no físico. Elas não completam essa linha toda e nem se importam. Elas não acreditam. Elas só vão acreditar quando elas ficarem doentes novamente. Quando a pessoa ficar doente novamente, ela começa a acreditar. Como é o caso da menina lá de 3 vezes com câncer, né? Absurdo. 3 vezes câncer. Ela quer bater o recorde. E é bicho ruim, porque não morre. 3 vezes com câncer não morre. Como consegue? Mas tem que... Mente. O caso dela é mente. A mente dela, ela se enxerga uma pessoa doente. Muitos de nós nos enxergamos pessoas doentes, antipáticas, apáticas,
tristes, isoladas, sabe? Se a gente não curar isso, isso se torna emocional. Isso que já é de cunho emocional se torna profundamente emocionalmente enraizado dentro de nós. E acabamos refletindo isso no físico. Eu sempre falo isso. Todo mundo que já me conheceu sabe que eu olho para cada pessoa e falo, tem problema com a mãe, problema com o pai, problema isso, problema aquilo. Ah, o mestre é evidente. Não, o mestre, na verdade, ele tem olhos e enxerga. Entendeu? É só isso. Sabe? As pessoas mostram o que elas são. Tudo. A forma de vestir, o quilo a mais e o quilo a menos. Os dois mostram condições emocionais. A gente tem que procurar uma neutralidade, uma centralização, um ponto de equilíbrio, sabe? Como eu sempre digo, nem muito espiritual, nem muito material. Nem muito emocional, nem muito espiritual. Nem muito emocional, nem muito material. A gente tem que encontrar um equilíbrio, tudo. A gente não pode nem ficar focado 100% na espiritualidade, nem focado 100% no emocional, nem focado 100% no material, porque isso nos consumirá. Isso se tornará uma doutrinação, uma caixa fechada. Nós não devemos nos fechar, devemos nos expandir. E para nos expandir, nós devemos sentir liberdade. E para sentir liberdade, a gente só sente liberdade quando a gente faz o que gosta. Voltamos novamente no mesmo ponto. A gente se sente livre quando a gente faz e está fazendo o que gosta. Então, isso é importante a gente refletir sobre isso. No caso da cura, como eu digo, vá e procure avaliação de outra, terceira pessoa, sabe? Não custa nada. Sabe, quando a gente resolve curar a nós, não uma doença, a gente se cura. É sempre assim. Quando você começa a curar uma doença, você cura a doença, mas continua doente. Esse é o problema. Bom, vamos lá, perguntas. Por favor, abre o microfone, todo mundo sabe que o sábio é aquele que pergunta. Amém. Ó, vocês podem ficar à vontade agora, né? Só cada um levanta a mão, né? Se puder abrir a câmera melhor, senão pelo link tá tudo certo, né? A gente entende, ok? Então, alguém quer começar? Ninguém vai falar. Se ninguém tem pergunta, é um problema também, né? Ó, chegou a mídia. É só falar que não tem pergunta que a mídia chegou. Então, deixa eu falar uma coisinha finais. Ó. Vai, fala, Clóvis. O Clóvis é bom, Clóvis. O Clóvis sempre faz uma pergunta. Muito bom, Clóvis. Boa noite, dá para ouvir aí? Com certeza, senão eu não respondia. Ah, tá ok. Viu, mestre? A gente falou de padrões vibracionais e padrões neurais. A minha pergunta é como posso me elevar para alcançar padrões neurais, para se comunicar de forma clara com os espíritos mais evoluídos, para entender o que eles falam? Então, peraí. Padrão neural, você muda ele através de padrão vibracional, de música, hertz. Neuralmente, você vai se influenciar por hertz. O padrão espiritual é diferente. Aí nós estamos falando de uma essência, é tipo um perfume, entendeu? Como que você consegue esse perfume? Hoje de manhã eu vi uma pessoa ali, eu estendi a mão. Eu podia ter cobrado tanto uma pessoa, cobrei tanto. Eu fui correto nisso, eu vi uma pessoa, eu fui proativo, eu fui o lema do escoteiro, ajudar, sabe? Eu criei um ambiente positivo espiritualmente. Isso é padrão vibracional. Eu rezei, eu orei, sabe? Eu meditei. Para isso, eu preciso meditar hoje. Hoje eu ainda não meditei. Meditar depois de terminar. Agora, neuralmente, padrão neural é Hertz. Existem as tabelas de Hertz, está na internet, eu não vou ficar falando disso agora. Posso fazer até um curso sobre isso. Cada Hertz vai trabalhar um padrão vibracional e emocional em você. Entendeu? Você, por exemplo,
Heavy metal. Heavy metal são 1088 Hz, se não me engano. Eu posso estar errado de Hertz. Isso cria uma agitação emocional, aumenta a pressão sanguínea. A pessoa fica agitada obrigatoriamente. Jazz é 866. Ele vai fazer com que você tenha uma calma, serenidade. Se for smoke, melhor ainda, né? Você fica flutuando. Né? Então, o Hertz tem a ver com o padrão vibracional. Vibração, música. Tá? Respondi? Tá. Assim, eu queria saber, mestre, como que eu posso fazer para entender o que, vamos supor, no processo de incorporação, tá? Então o espírito começa a falar. Eu queria saber como que eu posso entender aquilo que ele está falando, como que eu posso compreender Tá, vamos lá. Você ainda aquilo. não entende, não é que como que eu posso. Você vai entender. Não tenha nem dúvida sobre isso. Tá? O problema é que você não chegou até lá. Vou te explicar. Vamos supor que você vai morar no 15º andar de um prédio. O prédio começou a ser construído. Ele está nos alicerces, na estrutura, no 10º andar. Você vai pegar suas coisas, você vai mudar para o 15º andar que não existe? Não, né, Não tem Cláudio? como, né? E se ele estiver pronto, se for 20 andares, só está os alicerces, você vai lá mesmo assim, só com os alicerces? Não tem como. O processo mediúnico é uma construção, Clóvis. Ela precisa ser construída, de pouco em pouco. Isso eu expliquei até que nos domingos, sábado e domingo, pessoas que começam a ativar o processo mediúnico, elas têm dor de cabeça por causa dessa ligação neural. Os espíritos é físico. Tentei já explicar isso. Isso é físico e provado cientificamente. Pessoas que tiveram mudanças cerebrais, neurais, quando elas se tornam médiums. Tá? O processo neural muda. Você aumenta, por exemplo, se você trabalha com 90% da sua capacidade neural, mental, você vai acabar trabalhando com 93%. Só que esses 3% normalmente só tem um vislumbre dele, que você alcançou a mais. O resto é a entidade que tem, porque é onde ela entra em conexão com o teu cérebro. Ela precisa criar uma rede neural dela, entendeu? Essa é a dor de cabeça. É a criação da rede neural dela. Enquanto essa rede neural não estiver construída, você vai ficar ouvindo blá, 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 você ouve só um montão de confusão. Que é a mesma coisa que acontece com os presbiterianos, não é? Corrija se eu estiver errado, minha pastora preferida. É isso, né? Que eles ficam blá, 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 não é? Adventista. Então, abre o microfone. Qual é a tradição que faz isso? São os pentecostais. Pentecostais, obrigado. O pentecostal, na verdade, é uma coisa bacana, aquilo é um processo mediúnico. Eles ficam... Ele, na verdade, é um médium que está recebendo uma mensagem séria, importante, só que ele não tem o processo neural construído a nível mediúnico. Esse o problema, por isso que ele não consegue falar, ele não se expressa. E como a tradição levou isso como a uma realização divina, eles também não desenvolvem. Porque ele fala, não, eu fui tocado por Deus. E pronto, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Agora, se você chegar numa casa de Umbanda, você chega lá, o Preto Velho, ô Preto Velho, tudo bem? Tudo bem. Vai, o que você quer? A pessoa fala para o Preto Velho o que você quer. Ah, eu estou precisando de prosperidade. A Preto Velho fala para você, ninguém vai pegar atendimento com esse Preto Velho, não, porque não dá para entender o que ele fala. Entendeu? O mesmo médium, numa tradição diferente, seria diferente ele. Ele se comunicaria, porque o processo é para isso.
Quando você pega uma tradição religiosa, temos que lembrar, polimatismo, ele é o guarda-chuva, né? Ele abre a todas. Então, a gente enxerga claramente que o processo religioso é uma visão doutrinária, essa visão doutrinária impede, porque ele se sente emocionalmente errado de estar fazendo isso, porque imagina um pentecostal chegar, de repente, ele está... Aí, de repente, fala, nossa, consegui falar, finalmente. Ô, pastor, vem cá, vem cá, quero te explicar uma coisa para você falar para a tua comunidade. Você não vai ouvir. Entendeu? A entidade não vai ser ouvida porque o padrão doutrinário da tradição não o permitiu. É uma das questões. E não tem nada de errado, é a verdade dele, a visão dele, e todas as verdades vão levar a Deus. Todas as verdades vão ser contempladas, porque é uma questão de fé, é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de aonde nós, enquanto almas espirituais, percorrendo esta experiência corpórea, conseguimos atingir de refinamento de consciência e espiritual e emocionalmente também, porque a evolução espiritual é reforma íntima. Temos que nos reformar intimamente para que realmente possamos avançar. Ok? Entendeu, Clóvis? Eu espero que sim, que ele fechou o microfone. Porque o grande ponto... Tá, não, beleza, mestre, tudo certinho. É porque o grande ponto, na verdade, Obrigado, é que tempo, Clóvis. Sabe, as pessoas querem, por exemplo, se tornar pajé em um curso de 1 ano. Eu sempre dei risada nisso. Com esses cursos, ele não vai conseguir nem em 10 anos. Mas o que a gente fazia na ordem, que a Sinara participava, era do clã, e demora ainda uma média de 3 a 7 anos para a pessoa ter os primeiros deslumbres. Porque isso é uma jornada. O processo mediúnico é uma jornada. Em falar nisso, vou lançar agora o e-book, como chama o livro? Eu esqueci o próprio e-book que eu acabei de escrever. Educação Mediúnica. É um livro-estudo, que é o que a gente vai fazer nos próximos 2 meses, e ensinar as pessoas a desenvolver o processo mediúnico de uma forma neutra. Não de incorporar uma coisa específica só, mas sim de abrir o processo dela enquanto médium e aprender a nuance do refinamento de piata, né? O processo nosso é piata, né? Não importa, você pode escrever mediunicamente, receber, ter clarividência, incorporação, não importa o processo que você queira, é o ato de piata. É diferente nesse sentido. Então, Karina, fala aí. Fala não, Karina, qual é a pergunta? Na verdade, eu não tenho pergunta, só queria comentar que, assim, como a gente está colocando os e-books agora, a gente pode até aproveitar as dúvidas que o pessoal tem para a gente agregar, talvez, alguma coisa. Então, por exemplo, o Clóvis fez a pergunta sobre os padrões vibracionais, né, e você falou que, dá para pesquisar no Google, não sei o que, tem uma série de hertz, não sei o que, a gente poderia botar até uma tabelinha, talvez já de referência, né, de algumas coisas mais comuns, né, para ficar claro. Não sei se isso já estava lá no e-book, ou se a gente pode agregar. O que vai acontecer agora é que toda semana sai um e-book. É um e-book por semana. Vocês não vão nem conseguir ler tudo. O mestre arrumou o armário dele, vocês não têm noção do que saiu daquele armário. Não, é verdade. Então, que eu pedi orçamento para a Karina para comprar um armário para eu poder organizar todo o meu conteúdo que eu escrevi nos últimos 30 anos. Eu reuni tudo. Tudo. Eu tinha livros e cursos que eu nem sabia que eu tinha escrito. Eu não lembrava mais. Há muitos anos. E tudo coisa atualizada, está tudo atualizado, tudo perfeito. E eu vou começar a lançar agora tudo. 1 por semana. Porque eu tenho muita coisa. Eu percebi que eu consigo ficar até morrer sem repetir. Tem muita coisa. Não, tem muita coisa. É absurdo. Eu comecei a perceber o volume de coisas que eu tenho quando eu organizei meu conteúdo. Eu sabia que eu tinha muita coisa, mas não sabia o quanto. Eu tenho muito. Não precisa mais escrever nada, é só mexer que eu já escrevi. Tá ótimo. Muito bom. O que vai fazer os textos ficarem melhores. Era isso, eu só queria fazer esse comentário. Quem que é o próximo? É o Luiz, que levantou a mão? É, né? Luiz ou a Marilene? Luiz, você está bem?
Como é que você está? Está vivo? Olha! Luiz não conseguiu vir, né? Com a Vocês Marilene. perderam o avião ou o avião perdeu vocês? Foi, mais ou menos, a gente perdeu o avião. A gente perdeu o avião. Que pena. Faz parte. Mas foi por uma questão de saúde, aí não tivemos como ir mesmo. Tudo tem seu motivo. Não se preocupa, não. Tudo tem seu motivo. Infelizmente. Mas qualquer pergunta, vamos lá. Bom, mestre, eu lembro que teve um momento que você comentou que é difícil diferenciar quando é o obsessor, que na maioria dos casos, 90% pode ser o obsessor, quando a pessoa ela não tem, digamos que, uma linha, né, de mediunidade, assim, ligado a alguma religião, né? Mas a minha pergunta é, vamos supor que você esteja incorporado, como que o médium ele pode saber? Eu sei que é bem difícil por conta da vibração, né? Então, Tem muito mas obsessor com Exu, certo? Mas existe alguma coisa que você consiga, no mínimo, captar para não ser pego, digamos assim, nessa mas cilada? deixa eu explicar uma coisa. Ó, quando é sobre a, a influência de gnose vegetal, quando você está sob a influência da gnose vegetal, se você não tem um desenvolvimento mediúnico, você não o alcançou ainda, você está na jornada, está aprendendo. Ai, desculpa. Estou querendo impedir de contar essa história, porque isso é importante. Enquanto você está ainda aprendendo, você não desenvolveu o teu processo mediúnico, quer dizer que a tua entidade não fechou o que a gente chama o processo de Vishnudevaita, ela não está de frente, entendeu? Estar de frente é estar com ela de presença 24 horas por dia. É assim que funciona. Tá? Isso pode demorar anos, tem pessoas que não alcançam. O ponto é o seguinte, enquanto você não tem uma presença, um movimento pleno, incorporativo, fora da ayahuasca, tudo normal, se você entra na ayahuasca e nunca teve esse processo, você fica aberto, porque o padrão energético de um obsessor e de um guardião de esquerda, eles são iguais. Mas aí, como que o médium sabe a diferença? Ele sabe a diferença porque, na verdade, o primeiro padrão que você tem é um borrão, vamos colocar assim. Você vê uma silhueta e você acha que é. Quando a entidade se torna tua mesmo, você vê plenamente, de forma clara, não tem como você não tem como você errar um ou outro. É que a entidade precisa se tornar parte de você. Quando ela se torna parte de você, você já encontra o padrão vibracional, os hertz, ele é muito exato. A entidade dá passes. Passes que, na verdade, só são dela, tipo... Uhum. Ela dá passes, seja lá qual for. Ela dá um passe que, na verdade, fala assim, as entidades, às vezes, você pode até imitar, mas você percebe que não, porque é a postura, tudo. É o passe, é a forma gesticular, é a postura emocional, postura vocal, postura de conduta, tudo. Tudo tem a ver. Tem entidade que só incorpora descalça. Se você tiver calçado, ela não incorpora, entendeu? Uhum. Ela cria um modus operandi. Aí você começa a reconhecer esse modo operandi. Quando você reconhece esse modo operandi, os obsessores, você já consegue separar um do outro. Pode ser através de gestos, posturas, condutas, ou pode ser simplesmente uma percepção extrasensorial, vibracional, como também uma percepção visual, no caso mais refinado, que é o que acontece com vários médios. E esse O que eu tenho é vibracional e visual. Eu vejo, literalmente, entendi. 24 horas por dia. Só olhar para uma pessoa, se eu olhar para ela mais do que 5 minutos, eu vejo. Esse visual que você fala é tanto aqui no físico quanto no fora do corpo também? Sim, mas fora do corpo, para que aquilo, se você dentro do processo do Nagual, você precisa entender, você precisa estar ainda, como dizer assim,
Se você está organizado dentro do teu processo do Nagual, para que o teu processo do Nagual seja real, enquanto ele não for, tem que ser observado, porque o teu mentor, ele tem que estar junto a você, entendeu? Enquanto isso Uhum. não acontecer, você não tiver uma entrada tipo assim, ó, vou te contar não gosto de fazer isso, mas vou contar uma situação assim, bem clara, assim. Por exemplo, duas formas de entrar no Nagual e de processo. Eu, no começo, eu vou contar uma história que devia até ser gravada, porque é divertida. No começo, meu primeiro processo que eu tive, assim, profundo, dentro de uma cidade, não foi na questão da floresta, foi dentro da cidade. O primeiro processo profundo que eu tive de ir na Nagual dentro de uma cidade, eu me lembro que eu entrei na força, tal, saí do corpo, tal coisa, de repente abri a porta da casa que eu estava, saí, aí estava o meu mentor. O mentor pegou, falou assim, eu peguei, olhei para a roupa dele, parecia uma roupa toda em neon, eu falei assim, fui para uma discoteca, dei risada na cara dele, achei estranho o comportamento dele, e fiquei meio assim, né? Eu me lembro que, de repente, ele olhou para mim, de repente ele apontou para o lado, tinha um túnel, um buraco, que era tipo uma coisa de aquelas montanha-russa. É tipo um carrinho de montanha-russa, mas feito para Star Wars, sabe? De outra dimensão, de 10 mil anos na frente de tecnologia. Eu me lembro que entrei nele, eu deitei, cara, ele apertou, quando ele fechou, apertou o botão, foi um dos processos miratórios mais lindos que eu já tinha visto. E quando eu saí dele, o mundo dimensional, ele tinha um processo mais visual, porque a entrada que eu entrei era assim, era muito ainda na performance de focos de artifício, dos fractais, das cores. Hoje, hoje, não é assim, não. Hoje eu estou aqui, simplesmente eu me enxergo levantando do meu corpo, entendeu? Me enxergo e o primeiro passo meu, eu vejo o mundo que eu estou, começo a ver uns espíritos que às vezes não deviam estar lá, vejo outros que eu vou lá e abraço, tal coisa, vejo alguém entrando no meu corpo, um mentor meu, lógico, né? Entendeu? E tem portas, sempre tem portas. As portas são processos de Nagual, de processos dimensionais de outras tradições, de outros locais que eu posso chegar. Entendeu? Normalmente tem duas portas, que elas se transformam no que se manifesta, no que é necessário. Entende? O processo ele vai mudando e vai se tornando mais natural, mais normal com o tempo. Você pode, e vai normalizando, porque você vai começando a ter a informação de uma forma mais clara da tua mente, mais real, menos imaginária, porque a nossa imaginação coloca muitas cores, muitos uhul, tipo aquela coisa, teve um sonho de uma árvore, uma lua e um pássaro, sabe? E você foi até lá, né? Aí, de repente, quando você acorda uma hora depois, já fala assim, nossa, era uma noite deslumbrante, tinha uma lua de lobisomem, sabe? Tinha uma árvore, você tinha que ver a árvore, é uma árvore gótica, muito caída, e o caminho, se sentia assim, se observando, você começa a criar. Somos co-criadores, co-arquitetos. A imagem primeira que te vem do teu sonho era simples. Ela é simples, porque o teu cérebro está funcionando em bytes. Ela é simples, não tem nem como ser complicada. Nós que colorimos. Nós Tem uma... colorimos tudo isso. Entendeu? Entendi. Tem outra Pergunta, pergunta. pergunta. Continua. É você estar dentro de um sonho, ficar lúcido do sonho, e a partir do sonho você adentrar o Nagual, como se fosse um portal. Projeção. Já entrou em processo de projeção. Pode acontecer isso, né? Ótimo. Vou explicar uma coisa para vocês, uma coisa interessante sobre sonho e projeção. Como você saber a diferença? Existe uma diferença, mas o problema é que a diferença, às vezes, não nos serve como parâmetro, que é o seguinte. Sonhos são
em bits, quer dizer o seguinte, é preto e branco. Você sonha preto e branco. Todo mundo sonha preto e branco. Ah, não, mas eu me lembro, era colorido. É que quando quando você acorda, o mundo é colorido. Se você tentar lembrar do sonho sem abrir os olhos, você acordou e esforça-se não abrir e começa a lembrar do sonho, seu sonho é preto e branco. Se você tentar fazer exercício, você vai ver isso. Você colore. Agora, quando você se projeta, o sonho é 100% colorido. Junto e com a luz real da situação. Não pode ser uma luz artificial, uma luz imaginária. Entendeu? Tipo, você está de noite se projetando e você vai lá para o Cristo Redentor no maior sol. Não tem como. Está de noite, não tem sol. Entendeu? A projeção é um dos grandes pontos, é o colorido e a não diferenciação da luz da realidade. São os dois pontos que você pode utilizar como parâmetro para enxergar se você se projeta ou sonha. Mas eu já expliquei, sonhos lúcidos é só falar, eu vou sonhar, tomar um copo d'água, fazer aquela força de pensamento, e aí de manhã você pega o papel, a gente escreve, toma água. Já expliquei isso. E vou até colocar isso em algum exercício. Até aquele exercício que o senhor passou lá na ayahuasca, ele acaba te levando a isso, né? Esse sonho lúcido. E você vai. Você traz um livro. Então, Eu estou falando sério, cara. Você traz um livro. Você traz um livro. A Yara escreveu, ela tem mais de 1000 e poucas músicas, porque ela escrevia uma música por dia, quando ela acordava. Ela acordava e chegava a escrever 4 músicas em sequência. Lembrava nitidamente da música. entendi. Outra coisa, quando você está nesse processo da projeção astral, no momento presente, é possível também adentrar o Nagual e você meio que ser levado a, como é que eu posso dizer, regressão a vidas passadas suas? Pode, mas eu vou te falar uma coisa bem clara. Poder pode. Pode, é natural que isso possa ocorrer, mas eu tenho muita resistência sobre vidas passadas, porque eu vou te colocar isso bem claramente. A gente nem resolveu essa reencarnação, essa vida. E você quer resolver outra? Uhum. Então, o primeiro ponto, acho que uma mente inteligente, saudável, a nível espiritual, material e emocional, é entender que a questão de vidas passadas, ela só se manifesta se ela se manifestar, se não corre atrás. Porque correr atrás disso é abrir mais problemas. Porque quando você faz a questão de vidas de memória, você faz algumas agressões, vem isso, às vezes, como um estado de cura, como um processo de entendimento, porque você é muito racional, quer entender. Então, vem com uma forma de entendimento para que você entenda e siga em frente e siga seu caminho. Agora, você não se retém a essa informação, porque o grande objetivo da tua vida é resolver esta reencarnação. As outras, minha vida passada. Quer dizer que você perdeu? Você não se iluminou? Não deu certo. Você está falando que não deu certo. Vida passada, quer dizer, eu já tive que reencarnar. Entendi. Pelo amor de Deus, cara, você já fez merda na vida passada. Para de trazer ela para a tua vida presente. Sai dessa. Show, Satanás, pelo amor de Deus, sai disso. É isso. Quando é um processo que é para trazer uma cura de algo repetitivo e que você nem foi buscar, simplesmente aconteceu para você expandir. Mas isso vem naturalmente dentro do processo. Isso vem naturalmente. Se for para se realizar sobre esse aspecto, isso vem naturalmente. É isso, mas vem principalmente por essa entrada ao Nagual, né? Quando você sai do corpo, ou só um sonho lúcido que do nada você consegue Não, tem ter várias vias, tem várias vias. Várias vias. A gente procura uma regra indivisível na busca espiritual, mas não é assim. Regras só existem nas doutrinações. Só quando você doutrina uma coisa e formata ela, aquilo realmente é válido. É válido para aquela formatação e aquela doutrinação.
Mas quando você coloca isso no mundo espiritual, você vai ver que essas dualidades não consistem, não se mantêm. Entendi. Obrigada. Bom, eu vou finalizar por aqui. Quero convidá-los a todos, na quinta-feira, às 19 horas, vai ter uma live sobre os 26 sentidos do corpo, aprender sobre nossa percepção extrasensorial, né? PES, percepção extrasensorial, é uma cadeira da ordem. Eu estou estreando essa cadeira com esse e-book. É um e-book pequenininho, mas é suficiente. Tem exercício para você fazer, exercício para aumentar certos sentidos, aumentar capacidades neurais sobre vários aspectos. Não é um estudo de... Não é bom, é isso. É isso. Estudar sobre os 26 sentidos. É que isso que eu vou falar, eu vou entregar o e-book. Quem tiver na live, a gente vai distribuir o e-book. Quem é da ordem, é só pegar o e-book no sistema. Vai ter que estar lá dentro de alguns dias. O e-book já para todo mundo poder estudar. E convidá-los para a busca da visão, que é o momento. Filhos, se vocês entendessem o que se faz na busca da visão, seria o trabalho mais incrível que eu tenho. Porque a busca da visão é para resolver a vida das pessoas, sabe? É esse o objetivo. Resolver a vida da pessoa, ver aonde ela está errando, emocionalmente, materialmente. É um processo de PNL. É um processo que trabalha com a PNL, só que não é só você ter a aceitação da PNL. Não, eu aceito, eu entendi, compreendi mentalmente. É uma erva de poder fazendo com que você entenda e transforme isso, querendo ou não. Entendeu? E querendo ou não, o quê? O que você já determinou. É a gente encontrar uma resposta inteligente da vida, direcionamento, foco. É importantíssimo a música da visão. E dessa vez são 5 dias, vai ser bem legal. 5 dias, espero que faça sol. Vai. Mais ou menos, que também não entro na piscina, né? Mas que faça sol, fique tranquilinho, vai ser uma coisa dinâmica, vai ter exercício, vai ter PNL, trabalhos em grupo, vai ser bem legal. Fala, Cláudio. Eu? Eu posso perguntar? Sim. Sei que era outro nome, desculpa. Mestre, eu fiquei com uma dúvida. Então, durante a hora que a gente estamos na gnose vegetal, então pode vir ser um obsessor, você está pensando que é uma entidade, alguma coisa assim, então a gente pode estar abrindo portais ali e vindo para vir obsessores para a vida da pessoa, porque... Bom, vamos lá. Peraí. Você não consegue atrair o obsessor que você não tem o padrão vibracional. Então, aí a Você pessoa... só acumula, vamos lá, você só acumula o que você já construiu de base. É como um colar de pérolas. Se esse obsessor está na tua vida, você colocou o nó no primeiro, que grudou o primeiro nó, a primeira pérola. E essas outras pérolas, elas conseguem se acumular, porque você travou uma. Entendeu? Você travou um ato obsessivo. Por exemplo, a pessoa pode ser obsessiva por limpeza. Vou falar coisinhas leves, né? Obsessiva por falar mal do outro, obsessiva por sexo, obsessiva por seja lá o que for. Todo lado que é extremos, todos os extremos não conduzem ao equilíbrio. É a única palavra em reflexão que que eu dou a vocês. Todos os extremos não conduzem a um ponto de equilíbrio, porque está nos extremos. Então, é importante a gente enxergar essa questão dos extremos. Os obsessores, eles potencializam o que você já é. Vou colocar uma coisa bem básica. De repente, você é uma pessoa econômica, você começa a poupar. Mas, de repente, não é mais poupar. De repente, na verdade, é ficar suvina, né? Você começa a passar o café 2 vezes, aí você compra a comida, sobrou
uma colher de arroz, você coloca ali do lado para juntar com outra colher de arroz, sabe? De repente, o saco de lixo, não precisa de saco de lixo, não. Eu vou lá na quinta da minha rua lá e pego o saco de lixo todo do quitandeiro, sabe? Você se torna essa coisa meio absurda, sabe? Isso é um ato obsessivo. Não é você ser econômico. E não é não é ser econômico é o meio termo entre o equilíbrio. Ser generoso é o meio termo entre ser também aquela pessoa que entrega tudo, né? Não é nem 0, nem 100. Ser econômico é 35, sabe? Ser generoso é no mínimo 75. Você está procurando, às vezes, 50, às vezes você quer caminhar um pouco mais para a generosidade, um pouco mais para ser poupado. Se você caminhar entre ser poupado e ser generoso, você vai encontrar um equilíbrio bom, eu acho. Sabe? Porque é um ponto de ser mais central de equilíbrio e de reflexão. Ser poupar, enxergar o futuro, construção do seu futuro, poupar, investir, né? Porque eu sou contra o poupar, todo mundo sabe disso. Poupar é coisa de pobre mesmo e de pessoa que vai dar errado na vida. Ela tem que investir. Poupar, não. Ela tem que investir. Temos que ser investidores. Investir em nós, investir no nosso futuro, investir na nossa felicidade, investir na nossa alegria, investir no nosso amor. Eu vou poupar alegria, vou poupar dinheiro, vou poupar felicidade, vou poupar viagem. Eu não. Eu quero investir numa viagem maior, eu quero investir numa coisa melhor. Investir. Temos que enxergar isso. Assim, a minha dúvida foi se seria assim, se poderia estar trazendo, aberto até mesmo por não ter um controle, acho que da mediunidade, trazendo obsessores tipo de vidas passadas, de nossos antepassados, assim. Você vai potencializar isso. Desculpa, você já tem. Já tem. E isso, atrair, não. Vai revelar. A ayahuasca não atrai obsessores. É um erro. Ele revela. Ela não atrai. Eu tomei ayahuasca para atrair obsessor. Não, o obsessor já estava lá. Ele revelou-se. Para de achar que você... eu atraio todo mundo. Nossa, você é muito bom. É melzinho, você atrai tudo. Então, quero ver se você atrai coisas boas. Se atrai coisa ruim, então, como assim? Não estou entendendo. Eu atraio isso, se atrai coisa ruim, ou se atrai coisa boa, tem que botar equilíbrio sobre isso. Né? A ayahuasca revela. Sabe, a questão é assim, não, mas essa ayahuasca é muito detonada. Às vezes você é médium de passagem, né? E temos esse ponto. O médium de passagem, ele recebe todos os obsessores, as entidades que fazem parte, às vezes, do trabalho, e até ele aprender ao processo de passagem, ele carece de cansa, vou te falar, olha a porrada, fica cansativo, sabe? Porque a pessoa precisa aprender. É uma coisa que eu tento ensinar às pessoas. O médium de passagem, quando eu classifico ele como médium de passagem, tem muita coisa que ele precisa aprender e fazer, né? Chega um certo horário do ritual, ele já se retira, tem algumas atividades que ele tem que fazer antes e depois, o médium de passagem. O médium de passagem não pode dormir, médium de passagem não pode dormir durante o ritual. Pelo amor de Deus, nunca pode acontecer isso. Médio passagem, sem dormir durante o ritual, ele prende a entidade, o obsessor dentro dele, a entidade nem consegue sair. Perde? Prende. Prende. O médio passagem, você é médio passagem, você dorme durante o ritual, pode a entidade vai entrar dentro de você, só que aí você dormiu. Você prende elas dentro de você. Não, depois ela sai. Sai depois de 3 dias. Você não Então, pode... de passagem, quando termina o ritual, tem que fazer simplesmente uma limpeza. Então, termina, faz uma limpeza e pica a mula para o quarto. É isso. Então, seria interessante a pessoa que ainda não tem essa mediunidade desenvolvida, assim, ela não participa, sei lá,
um kardecismo, de uma umbanda, ela ir para esses lugares para desenvolver essa mediunidade, para ajudar no processo na ayahuasca? Cláudia, todos os caminhos são positivos, Cláudia. E todos eles têm seu obstáculo. Todos têm sua pedra, todos têm seu anzol, todos têm suas qualidades, todos têm seus defeitos. Sabe, eu não acho que fugir das coisas faz com que você avance. Por exemplo, o que nós que trabalhamos com gnose vegetal declaramos publicamente? Que a busca espiritual não tem limites. Porque para muitas pessoas, para muitas tradições, ela tem esse limite da gnose vegetal. Para nós não tem esse limite. Agora, se você pegar, por exemplo, um anacoreta não, bom, pode pegar um anacoreta. Se pegar um anacoreta e se ele simplesmente quiser fazer seu teste e ficar 1 hora embaixo d'água meditando, você não vai junto. Por quê? Está além dos seus limites. Entendeu? Você tem que enxergar que eu penso da seguinte forma, não existe obstáculos para o encontro espiritual. Os obstáculos são colocados por nós, devido a nossos tabus. O tabu da gnose vegetal, o tabu do conhecimento, o tabu de se entregar. Por exemplo, a gente que trabalha, por exemplo, essas pessoas que trabalham com essa questão de beber veneno de cobra. O veneno de cobra é um processo que eu já fiz. É um processo que, na verdade, é perigosíssimo. Além de poder te matar, ele é muito dolorido, mas é um processo de start, de epifania, de superconsciência, de iluminação. Mas ele é perigoso. É um preço. Tudo tem um preço. Você só tem que se determinar se você quer pagá-lo. Ah, eu não quero pagar esse preço, então não reclame em não querer conquistar. Porque a pessoa que não quer pagar o preço de trabalhar para avançar as coisas, ela normalmente rouba. Entendeu o ponto? É isso que eu estou falando. Você tem que aprender a pagar o preço das coisas que você quer alcançar. Porque senão você vai se iludir ou vai roubar. É simples assim. Ótimo. Tá bom? É a Regiane, não é Cláudia. Cláudia é só o nome do celular que ela tá. É a Regiane. Está escrito Cláudio. Então, um abraço para a Cláudia e um abraço para a Regiane. Bom, tá falando da bússola visão, porque é importante a bússola visão nesse sentido. Outra questão também é esse processo novo que vai sair agora sobre mediunidade. Tem muitas questões mediúnicas que sempre iniciam na ordem. E agora tem e-book, vai ter o curso virtual e vai ter o retiro. Para a gente tentar se entender, porque no vez de ficar perdendo 10 anos, porque, é sério, as pessoas perdem, em média, de 5 anos no processo mediúnico. Essas mediúnicas se resolvem de 6 meses a 9 meses, 6 meses a máximo 1 ano e 3 meses. 6 meses a 1 ano e 3 meses. As pessoas ficam enrolando isso 6, 7, 8 anos. E tem coisas que, como é o estudo de gnose vegetal, que as pessoas querem aprender em 1 ano, vai demorar 3 a 7. Esse que é o louco. Tem coisa que demora mais, e tem coisa que demora menos. Mediunicamente demora menos. Eu acho que tem muita enrolation, sabe? Muita enrolação, que é a coisa mais simples. É só isso. Bom, nos encontramos na quinta-feira, no mesmo polimata horário, polimata canal, com a mesma figura polimata, e vamos caminhar e realmente nos encontrar e poder seguir em frente, tá bom? Minhas mais humildes reverencias a todos. Quem quer falar alguma última palavra? Bom, Tchau. encerro aqui. É isso. Tchau, tchau. De boa. Tchau, tchau. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Vamos.